Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui de qualquer maneira, você vai sair cheio da glória e cheia da graça do Senhor Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Seja muito bem-vindo. Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você. Já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar um impossível. Porque o possível eu e você faz, mas o impossível quem faz é Deus. Então, aquilo que está impossível para você, eu profetizo que no nome do Senhor Jesus passará a ser possível, porque o Senhor entrará na tua causa e vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Amém, meu querido e minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Quero estar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu. Entra na casa desta mulher, entra na casa deste homem, coloca o que está fora do lugar. Tu coloca no lugar, repreenda a fúria do adversário, do devorador, do migrador, do cortador, do ceifador, do gafanhoto, do pulgão, do olho grande. Palavra ao contrário sobre a nossa vida. Senhor, tu venha jogar por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido, essa live, essa casa, Pai. Entra, Senhor, e faz morada. Fala conosco. Quebra todo o coração de pedra, toda a mente petrificada. Nos dá entendimento da tua palavra. Fala comigo e fala com eles, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Povo lindo de Deus. Hoje eu tô cheia de dor aqui, ó. Não tô aguentando. Acho que eu tô com torcicolo. Dormi de mau jeito. Eu tava muito cansada. Então eu dormi muito essa noite. Sabe que você deita e dorme quando você vê já é mais de 10 da manhã? Então, e eu fui direto, né? Então eu tô com muita dor aqui. Acho que eu tô com... Ativou uma torcicolo, alguma coisa assim que eu não tô aguentando virar, né? Então, quero te pedir para tu ter calma comigo hoje. E além do mais, tô fazendo, acho que uma crise... Acho que a minha alergia vai entrar em crise também, em nome de Jesus, que hoje acordei muito, fungando muito, né? E tô muito entupida. Então, em nome de Jesus, tenha calma comigo. Se eu parar para tossir, para espirrar, para beber água, para me virar, fazer qualquer coisa, no nome de Jesus. E lembre de mim nas suas orações, tá? Eu já quero te pedir que você já dê seu likezinho, já compartilha esse vídeo, tá? Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando, aquela pessoa que está precisando se revestir, que está enfraquecida, que está com a vida de cabeça para baixo. É para essa pessoa que você vai compartilhar no nome de Jesus. Já dê seu likezinho, que é muito importante. Seu like é você falando para o YouTube que é um vídeo com conteúdo. Amém, meu querido e minha querida? Já abra sua Bíblia no livro dos profetas maiores, que é um dos profetas maiores, Ezequiel, capítulo 37. Deus me deu essa palavra anteontem, né? Eu perguntando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos lá. Que diz assim: Veio sobre mim a palavra do Senhor. O Senhor me levou em espírito a... Peraí, gente. E veio sobre mim
a palavra do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Peraí, que o vento está virando a minha Bíblia aqui. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, pode reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso com o seu osso. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma palavra gloriosa, né? Ele nos conta o momento que o profeta Ezequiel estava no cativeiro. E a palavra diz que aqui Deus pega ele pela mão, tá? E leva ele a um vale de ossos secos. Deus dá uma visão para ele. Não é que isso aconteça literalmente aqui. Perdão, é uma visão. Não falei, é uma visão que Deus dá para o profeta, né? Então a palavra diz que Deus leva o profeta, pega o profeta pela mão e leva para um vale de ossos secos. Tem processos na nossa vida que é o Senhor que vai nos pegar pela mão e vai nos levar. Mas como assim, pastora? Deus pega a gente, leva a gente para o vale, leva a gente para o deserto? Leva sim. Porque a palavra diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, há 40 dias no deserto. Foi o Espírito Santo que conduziu, foi o Senhor que levou Jesus ao deserto. Então tem alguns desertos, alguns vales, que é o Senhor que vai nos levar. Tem desertos e vales que é Satanás que está nos afligindo, né? Mas tem alguns desertos que é o Senhor que está nos levando. E a palavra diz que aqui Deus pega a mão dele e leva ele para o deserto. Coloca ele lá no deserto, dá uma volta com ele no deserto para ele ver os ossos secos. A palavra, quando fala aqui em ossos secos, e fala assim, eram muito numerosos e eram grandes, porque era um grande exército que estava ali, né? Há muitos anos, porque a palavra diz que estavam sequíssimos ossos. Sequíssimo, gente, significa que se bater um vento, virou poeira, entendeu? Então, não tinha condição de nada aqueles ossos. E Deus mostra para ele e fala assim, filho do homem, o que tu vê? Aí ele fala, eu vejo um vale de ossos secos. Às vezes o Senhor pergunta para mim e para você, o que a gente está vendo, né? E a gente está vendo a nossa casa de cabeça para baixo, estamos vendo a porta de emprego fechada, às vezes você está vendo problema dentro do teu trabalho, problema no teu casamento, problema na tua família, tá? E a gente fica assim, meu Deus, eu tô no meio de um vale, mas foi o Senhor que conduziu você para aquele vale. Mas para quê? Para te peneirar. Porque Paulo vai dizer que temos que ser como o ouro, né? E o ourives, ele peneira o ouro, ele bota o ouro no fogo e peneira o ouro. Entendeu? E às vezes o Senhor faz isso para nos peneirar, para nos provar, para nos aperfeiçoar, para nos moldar, porque a gente vem para a presença do Senhor cheio de carrapicho. A gente vem cheio de ideias, eu sou, eu faço, eu posso, e o Senhor nos molda. Você tá entendendo? Às vezes você era uma pessoa que mentia muito e Deus vai tirar a mentira dos teus lábios, mas você vai precisar passar por um deserto ali, tá? Às vezes você era uma pessoa que roubava, que traía,
E Deus vai trabalhar em cima daquilo que você fazia que não era de Deus, tirando. Então, muitas vezes nós vamos passar por processo, Deus vai nos colocar à prova. E algumas provas são alguns vales. E a gente tem que entender quando o vale é do Senhor. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? É todas, irmãos, mesmo mal quanto bem. Às vezes parece que uma coisa está muito ruim, que você está passando por um grande processo, mas Deus nunca te abandona em processo nenhum. Porque Deus levou o profeta para o vale, mas não abandonou o profeta. Ficou com o profeta lá. Às vezes a gente tem a sensação que a gente está abandonado, que Deus nos colocou lá à prova para ser provado, para ser peneirado, para ser moldado, tá? E achamos que estamos sozinhos, que Deus pegou a gente pela mão e só colocou lá. Não, Deus fica conosco na prova. Tá? Tem um versículo que fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Entendeu? Ainda que você esteja passando num grande vale, e seja o vale da sombra da morte, vale de um laudo, de um câncer, de um tumor, sabe? E você tá achando que você vai morrer, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quando eu operei, era esse versículo que estava na minha mente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Entendeu? Então eu não sei qual é o seu deserto. Talvez o seu deserto, o seu vale de ossos secos, seu vale de impossível, porque aqui era impossível. E Deus vira para ele e fala assim: o que tu vês? Eu vejo um vale de ossos secos. E Deus fala assim para ele: então profetiza no meio do vale. Né? Profetiza que tudo que está morto vai viver. E irmão, às vezes está tudo morto. Tá morto dentro da nossa casa, o casamento tá morto, a porta de emprego tá fechada, tá morta, porque tá trancada, sabe? Às vezes você tá achando que você vai morrer aí com essa doença, às vezes é um filho que tá nas drogas, sabe? Tá no tráfico e você acha que tá morto, sabe? Mas não tá morto. Deus tá falando: profetiza no meio do teu vale, profetiza no meio do teu impossível. O que eu acho interessante é que Ezequiel não fala assim: Senhor, mas só tem osso. Você tá entendendo? Como que eu vou profetizar para aquilo que tá morto? O profeta não questiona. O profeta pega a ordem e começa a profetizar. Então é por isso que eu falo que palavras são semente. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque aqui o profeta começou a profetizar. Deus fala assim, ó: profetiza para que se tenha, que cada osso volte para o seu osso, que tenha carne, que crie tendões e que haja espírito neles. Entendeu? E a palavra diz que houve-se um grande reboliço no meio daqueles ossos, porque um osso estava aqui, o outro estava lá, estava em Roma, o outro estava na China. Significa que cada osso do corpo daquele exército estava separado. Né? Então a perna estava de um lado, o fêmur estava de um outro, o crânio estava de um outro, e às vezes tá assim o deserto na sua casa. O teu marido tá de um lado, você tá do outro, seu filho tá do outro, tá todo mundo longe, tá todo mundo afastado. Entendeu? É uma casa que só tem briga, é uma casa que só tem disserção, é uma casa que muitas das vezes o teu marido, né, entra naquela guerra de silêncio, aquele marido que fica em silêncio, não fala com a esposa, tá? É uma guerra psicológica, é uma tortura psicológica. Então, a gente tem que profetizar que o casamento que está morto vai passar a ter vida, que o filho que está nas drogas vai sair das drogas e não só sair, mas vai aceitar Jesus, que o filho que está no tráfico, está na bandidagem, vai sair dessa vida e vai entrar na igreja com você, vai servir ao Senhor Jesus, sabe? É você profetizar diante de um laudo de um câncer,
diante de uma mamografia e você vê que agora tem um caroço ali. E você vai precisar lutar contra o câncer. Você tá entendendo? E você agora tá achando que não tem mais jeito para você. E Deus está falando, profetiza no meio do teu vale, profetiza no meio do teu impossível. É você olhar para a sua despensa vazia e você pensar, Senhor, eu não tenho o que comer amanhã. É profetizar no meio do seu nada. Você tá entendendo? É profetizar no impossível, profetizar naquele concurso que você passou, sabe? E não te chamam, não vem telegrama, não vem telefone, é profetizar no meio do nada, no meio do impossível. E o profeta aqui entendeu que era impossível reviver aqueles ossos. Por isso que Deus pergunta, pode tu reviver esses ossos? Ele fala, Senhor, é tu que sabes. Em outras palavras, Senhor, eu não tenho poder para reviver nada. Mas se tu der ordem, Senhor, até o diabo obedece. Porque quando Deus dá ordem, até o diabo obedece. É uma ordem acima. É uma ordem de Deus. E hoje Deus me trouxe aqui para te falar, mulher, para te falar, homem, que é tempo de você profetizar do seu impossível. O seu impossível é aquela porta de concurso que não se abre, profetiza. O seu impossível é naquela porta de emprego que está trancada, profetiza. O seu impossível é aquele laudo médico, profetiza. O seu impossível é restauração no casamento, profetiza. O seu impossível é sua família convertida, é o seu filho nos caminhos do Senhor, profetiza. É a gente profetizar no meio do vale, profetizar no meio que tá tudo de cabeça para baixo. Eu costumo falar assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tu é o Deus que tem todas as chaves. E a porta que tu abre, ninguém fecha, e a porta que tu fecha, ninguém abre. Senhor, se tu fizer, tu é Deus, se tu não fizer, tu também é Deus. Mas eu tô te pedindo, Senhor, no nome de Jesus, que tu me atenda. Eu não posso fazer com as minhas mãos, mas com as tuas mãos, Senhor, tu pode todas as coisas. Entendeu? Então eu começo a profetizar. E Deus me trouxe hoje aqui para te ensinar a profetizar no meio do nada, no meio do teu impossível. E como eu gosto de trabalhar com profeta, e eu tenho certeza que você é profeta, irmão, porque fica na minha live quem é profeta, quem acredita no sobrenatural, você vai profetizar no meio do teu sobrenatural. Você vai profetizar no meio do nada. Vai chegar lá, é a carteira de trabalho, levanta ela para cima e profetiza. É a tua despensa, a tua geladeira, coloca a mão sobre eles e profetiza que vai ter fartura. É o cartão de crédito que você não consegue pagar, é aquela dívida que você está enrolada, profetiza. É no teu casamento, levanta a tua aliança e profetiza restauração. E presta atenção, quando o profeta começa a profetizar, começa a fazer um reboliço, né? Porque os ossos começam a se movimentar. E a palavra diz que aquele osso que estava afastado volta para o corpo exato dele. Então, quando você começa a profetizar, você tem que prestar atenção que vai ter reboliço. E às vezes, no meio do reboliço, a gente se assusta, entendeu? Porque começa osso voar para um lado, osso voar para o outro, tá? Então a gente começa a ter medo. Você profetizou tanto, orou tanto, e quando o mundo espiritual começa a se movimentar, você começa a ter medo. Então não tenha medo do reboliço de Deus. Se Deus está se movimentando dentro da sua casa, deixa Deus se movimentar, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Porque o nosso mal é não deixar Deus trabalhar, é querer se meter no reboliço de Deus, querer se meter nas decisões que Deus toma dentro da nossa casa. Entendeu? Porque muitas das vezes, alguns reboliços, Deus vai colocar pessoas no leito, Deus vai fechar algumas portas. É reboliço de Deus. Você tá entendendo? Então a gente não tem que falar, Senhor, tem misericórdia. Ah, meu Deus, se Deus fizer,
Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Você tá entendendo? Se a porta abrir, Ele é Deus. Gente, deixa Deus trabalhar dentro da sua casa. Porque muitas das vezes Deus vai trabalhar no meio da enfermidade, tá? Às vezes Deus coloca pessoas no leito não para a morte. Coloca a pessoa no leito para que aquela pessoa saiba que Deus é Deus. Às vezes Deus permite que quem está com você vá embora, para você ver que Deus é Deus, tá? Às vezes Deus permite a porta trancar. E você, muitas das vezes, até passar por algumas dificuldades para você ver que Deus é Deus. Para você ver que não é com a sua mão, não é com a sua força, é com a mão de Deus, é com a força de Deus. Então, quando você vê o reboliço acontecendo, aí que você tem que cair para dentro do campo da oração, do campo do jejum. Sabe? É você falar, Senhor, me dá força. Me dá força, porque eu tô vendo o osso voar aqui dentro da minha casa. Eu tô com medo, mas tu me sustenta, me segura com mão forte, tá? É assim que a gente tem que ser. A gente não pode ter medo no meio do deserto, no meio do vale, sabe? No meio do processo que você tá passando, no meio do processo que a gente desce, no meio do processo que a gente busca. Então, em nome de Jesus, se você tá passando algum reboliço de Deus, se você tá vendo a mão de Deus, né? Porque às vezes a gente vê tudo de cabeça para baixo, mas a gente sabe que é a mão de Deus. Então, às vezes você tá passando por esse processo, porque aqui esses ossos representavam o exército de Israel. Aqui era Deus falando para Ezequiel que Deus ia colocar tudo que estava fora do lugar no lugar, que Deus ia levantar novamente o exército de Israel, que Deus ia tirar eles do cativeiro, que ia haver um momento de restauração. Então, às vezes, você está vendo o reboliço, mas você não está vendo o momento de restauração. Você não está pensando e nem imaginando que este reboliço é para Deus colocar a casa em ordem. Porque se eu chegar na tua casa agora, né, num dia de faxina, vai estar tudo de cabeça para baixo. As cadeiras vão estar em cima da mesa, porque você tá faxinando, porque você tá limpando, tá entendendo? E você vai falar assim, pastora, não repara não, tá tudo bagunçado. Mas por que tá bagunçado? Porque você está limpando, é dia de faxina. Então, Deus, quando dá faxina na nossa vida, vai tudo, fica assim, fora do lugar. Porque até para varrer, você arrasta o sofá, e o sofá sai daquele lugar que ele costumava ficar. Porque você vai tirar a sujeira que está escondida. Então, Deus, quando está tirando as mazelas da nossa vida, está tirando algumas coisas da nossa vida que tem que sair, deixa Deus limpar. Deixa Deus fazer o reboliço dele, porque quando Deus faz o reboliço, aquele osso que estava lá longe volta para o lugar. Aquele marido que saiu, aquele filho que saiu, volta. Aquela porta que estava trancada, querida, abre-se uma outra melhor e maior. Então você tem que ter calma, tem que ter perseverança. E quando você vê o reboliço, olhar para o deserto e só ver ossos secos e ver impossível, cai já no campo do jejum e da oração e começa a falar, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu coloco nas tuas mãos, porque tu sabes. Então, como eu gosto de trabalhar com profeta, você vai profetizar hoje na sua vida. Então, escreva aí nos comentários, e não só escreva, fale. Tudo que está fora do lugar na minha vida, no nome de Jesus, hoje volta para o lugar. Tudo que está fora do lugar na minha vida, no nome de Jesus, hoje volta para o lugar. Tudo que está fora do lugar na minha vida, no nome de Jesus, hoje volta para o lugar. Irmão, e vai voltar para o lugar a vida sentimental, a vida familiar, a vida financeira, a vida conjugal, sabe? A tua finança, a tua saúde, vai tudo voltar para o lugar. Mas você tem que ter calma. Porque aqui o profeta não se desespera, porque ele podia se desesperar. Senhor, por que tu me trouxe para um lugar que está tudo quebrado, tudo fora do lugar?
Não existe, não tem mais vida, mas ele não. Ele pega a palavra e começa a profetizar. Deus fala para ele profetizar e ele profetiza. Quando você aprender que o mundo espiritual se move através de palavras, tá? Você vai vigiar com o que sai da sua boca. E você vai colocar em ação, sabe? Vai começar a profetizar no meio do teu impossível. Pastora, mas eu não tenho fé. Fé, a palavra de Deus fala que é um dom. E a palavra de Deus também fala que dom tem que ser pedido. Então você tem que começar a pedir fé. Senhor, me dá fé, porque eu não tenho. Eu não tenho fé para que o meu impossível possa ser possível. Então, tu me dá fé, Senhor, para eu profetizar no meu impossível. Porque o seu impossível hoje é o seu possível amanhã, se você profetizar no meio do vale. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, em nome de Jesus, se levanta, se levanta, se levanta e começa a profetizar. Tá com laudo médico aí? Levanta ele para cima e profetiza a sua cura. Tá com a porta de emprego trancada? Pega a sua carteira de trabalho, levanta para cima e profetiza a sua cura. Profetiza, profetiza no meio do teu vale, profetiza no meio do teu nada, profetiza no teu impossível. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, em nome de Jesus, quero estar te convidando para estar orando nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. E você que tem um impossível aí, levanta o seu impossível para cima. É a carteira de trabalho, levanta ela. É o laudo médico, levanta ele. Sabe? É a conversão de alguém, levanta a fotografia desse alguém aí para cima que eu quero estar orando. É a conquista da casa própria, você não tem dinheiro, quer sair do aluguel? Levanta a chave da sua casa que você paga aluguel e profetiza que breve você estará assinando a assinatura da escritura da sua casa. Pega o seu impossível aí, levanta para cima, porque eu quero fazer essa oração por você. No nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido, essa fotografia que essa pessoa levantou para cima, dessa pessoa que está precisando de uma oração, Senhor, dessa pessoa que está precisando de uma libertação, essa chave de casa que está representando a chave da casa própria, Senhor, talvez a pessoa está levantando a aliança para cima, que está representando o casamento, o esposo, a esposa, esse casamento que está de cabeça para baixo, essa pessoa que está levantando a carteira de trabalho, Pai amado e Pai querido, no nome de Jesus, Senhor. Toma o impossível dessa pessoa, essa pessoa que está levantando o laudo médico. Eu não sei qual é o impossível, Senhor, desse homem, dessa mulher, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus do impossível, um Deus do sobrenatural, um Deus que trabalha e não dorme, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu não dorme, tu não vacila. Então eu te peço, pega o impossível dessa pessoa que está levantando o impossível dela para cima, visita o impossível dessa mulher. Eu não sei se o impossível é a saúde, é a finança, Senhor. Senhor, não sei se o impossível é o casamento, é a vida familiar, é uma porta de emprego trancada, Senhor, mas eu sei que tu é um Deus do impossível e a tua palavra diz que para ti nada é impossível, Senhor. Lembra, Senhor, quando Maria pergunta para você, Senhor, quando o anjo Gabriel fala que ela vai engravidar de Jesus e Maria pergunta como vai acontecer isso se eu sou virgem, e tu fala, para mim não existe impossível, para Deus não existe impossível. Então eu te entrego o impossível dessa mulher e desse homem que eu nem imagino qual é, mas eu te entrego nas tuas mãos. Tu visita e faça desse impossível possível, Senhor. Senhor, faça, Senhor, a porta se abrir, faça, Senhor, o câncer desaparecer,
Faça, Senhor, quem foi embora voltar. Faça, Senhor, os nossos se converterem, Pai amado e Pai querido. Faça, Senhor, sair do aluguel para uma casa própria. Senhor, faça o impossível, porque o impossível quem faz somos o possível, somos nós que fazemos. Mas o impossível é com você. E essas pessoas estão levantando para cima o seu impossível, estão levantando sonhos e projetos. Então visita o impossível desta pessoa no nome de Jesus. Senhor, e eu profetizo como o profeta profetizou, que, Senhor, o impossível desta mulher, o impossível deste homem, a partir de hoje será possível, no nome de Jesus. Tudo que está impossível na vida desta pessoa, na minha vida, no nome de Jesus passará a ser possível. No nome de Jesus tudo será possível para nós. Porque, Senhor, não é porque somos nós, é porque estamos colocando nas tuas mãos. E é tu que move o impossível. Então faça o impossível ser possível, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. No nome de Jesus, a partir de hoje, o nosso impossível passa a ser possível. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém, amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoada, seja abençoado no nome de Jesus. E começa a profetizar. A porta de emprego vai abrir. A porta de emprego vai abrir. No nome de Jesus, a minha despensa está cheia. Coloca lá a mão sobre a sua despensa. No nome de Jesus, meu freezer está cheio. Sabe, o concurso público, pega lá o número da sua inscrição e profetiza, vão me chamar, o Senhor vai me surpreender. Sabe o que é o Senhor chamar você pelo nome? Se prepara, porque Deus vai chamar pessoas pelo nome aqui. Então eu não sei qual foi o impossível que você levantou para o Senhor, mas o que eu sei é que nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Amém? Então comece a profetizar no teu impossível e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, sabe, que está vivendo o impossível, porque essa semana é semana de possível na minha vida e na sua vida. Amém? Tudo é possível ao que crê. Então, creia no teu milagre, creia na tua cura, creia no teu sobrenatural. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Beijo grande e até a próxima.